Então vamos lá, rapaziada. Hoje aqui nós vamos falar mais um assunto. Hoje o assunto é sobre dilatação térmica. Esse material aqui ele tá disponível para vocês, tá? Como forma de resumo. E aí depois vocês dão uma olhada com mais detalhes, beleza? Historiazinha bacana. Então olha só, dilatação. O que seria dilatação térmica? Então vamos responder essa pergunta, ó. A dilatação térmica ela está relacionada com o aumento ou com a diminuição, também chamado de contração, das dimensões de um objeto por conta de uma mudança na temperatura. Então olha só, vou botar uma cor mais visível aqui, fechou? Então olha só, a dilatação térmica ela vai acontecer quando eu tiver uma mudança de temperatura. Então essa contração, que no caso é a diminuição, ou o aumento, que é chamado de dilatação, vai depender basicamente de três coisas. Vai depender da temperatura, do tipo de material que eu estou analisando e de uma coisa que nós vamos chamar de coeficiente de dilatação. Tranquilo? Então vamos lá. Existem três tipos de dilatação: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Então, a dilatação linear, o que significa? Linear vem de linha, não é isso? Uma dilatação, eu gosto de dizer que ela vai ocorrer aqui, ó, em uma dimensão, tá? Ó, quando só uma dimensão do corpo é dilatada. Como assim? Imagine uma corda bem fininha e vamos esquentá-la no fogo. Ela começa a se esticar, como quando vamos queimando a ponta de uma pulseira para prendê-la bem antes de pegar fogo. Ela dá uma esticada e no comprimento dela, se puxarmos mais ainda. Então olha só, aqui nessa figura eu tenho uma foto de um trilho de trem, né, que está um pouquinho curvo, mas aqui a gente pode trabalhar a, a dilatação linear, que vai acontecer em uma dimensão só. Nós costumamos dizer que essa dilatação aqui, ó, ela acontece no comprimento. Então vou fazer um desenhozinho aqui, ó. Supor que eu tenho uma haste de um material qualquer. E aí, cara, esse material ele é aquecido, né? Eu vou ter uma fonte de calor aqui que vai aquecer esse objeto. Então, um objeto sofrendo uma mudança de temperatura, ele vai sofrer uma dilatação. Então, eu vou dizer que este objeto aqui, ó, ele vai ter um aumento no seu comprimento. E esse aumento no comprimento, que é justamente essa parte aqui, ó, que eu vou chamar de ΔL, o quanto cresceu vai depender de três coisas. A primeira de todas, a variação de temperatura. Isso aqui é o ΔT, também pode ser escrito por ΔT. Vai depender do coeficiente de dilatação linear, que é chamado de alfa. E esse coeficiente de dilatação linear, ele vai depender de cada material que eu estou usando. Por exemplo, se for um pedaço de ferro, se for um pedaço de alumínio, se for um pedaço de ouro, de lata, de zinco, este cara aqui vai assumir um valor diferente para cada tipo de material. E o ΔL é justamente o comprimento inicial. O ΔL, no desenho abaixo aqui, ó, é justamente o comprimento que o objeto tinha antes de se dilatar. É o ΔL. Desculpa, é o L0. E o ΔL é justamente o quanto que esse objeto aqui aumentou, tá? Então aqui, ó, essa fórmula a gente lê ela da seguinte forma: ΔL é igual a L inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Outra forma, o quanto que a barra cresceu depende do tamanho inicial da barra
do tipo de material que é feita a barra e da mudança de temperatura. Observe que essas grandezas elas estão na mesma linha. Quando elas estão aqui na mesma linha, nós vemos que elas são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quanto maior for o comprimento da barra, maior vai ser a sua dilatação. Quanto maior for esse alfa, coeficiente de dilatação, mais a barra também vai sofrer alterações na sua dimensão. E quanto maior for a temperatura, maior também vai ser a dilatação dessa barra, tá? Então, a dilatação térmica linear é dilatação relacionada ao comprimento. Eu não sei se vocês já observaram, quem já teve a oportunidade de ver uma linha férrea, geralmente aqui, ó, em algum pedacinho dessa linha férrea, vai haver um espaçamento entre um trilho e outro. E esse espaçamento aqui, ó, ele serve justamente para que o ferro, tá aqui ó, o trilho, ó, tem um espaçozinho entre eles. Por quê? Porque quando o dia, né, e ele vai mudando a sua temperatura, a temperatura vai aumentando, vai diminuindo, este ferro aqui, ó, ele também vai acompanhando a temperatura do dia. Nos dias mais quentes, esses ferros aqui, a tendência deles é se encostar. Então, se não existir esse espaço aqui entre os dois trilhos, provavelmente vai torcer, vai trincar, vai haver aí algum dano, tá? Então tem que existir esse espaço justamente devido à variação de temperatura que ocorre durante o dia. Pô, tem dias aí que a hora mais quente do dia chega a 28, 29 graus. Aí quando vai para a noite chega ali a 13, a 14 graus Celsius. Então ocorre uma diferença de temperatura. Então essas barras aí, assim como a porta, o azulejo, as coisas aí da sua casa, vai aumentando e diminuindo. Então tá lá, dilatação linear. O L é o comprimento, o L é o comprimento, o ΔL é o quanto dilatou, o L0 é o comprimento inicial, o alfa é o coeficiente de dilatação aqui no caso linear, e ele vai depender de cada material, e o ΔT, ou seja, ΔT, é o quanto que a temperatura variou. Então isso ocorre em uma dimensão. Tranquilão, né? Olha só. Agora nós temos outro tipo de dilatação, que é chamada de dilatação superficial. Superficial de superfície. Aqui ela vai acontecer em duas dimensões, tá? É o azulejo da sua casa, o piso, a cerâmica. Quanta área sofre dilatação? Então olha só, aqui rapaziada, a variação de temperatura, ela também vai depender do tipo de material que é feito, vai depender da sua área, e também nós já sabemos que vai depender também da variação de temperatura. Então olha só, lembra da história do retiro e das cerâmicas quebrando sozinha? Pois é, a cerâmica dilata não só o comprimento, como no caso do fio, mas também a largura. Então eu tenho duas dimensões aqui sofrendo alterações. Assim, ela aumenta a área por inteiro. Por isso existe o rejunte entre os azulejos, que é esse negocinho aqui, ó. Aqui, ó. Ficou meio sem cor. Mas tá lá, ó. Tem que existir um espaçamento entre uma área e outra. Na parede e no chão. Sem ele, os azulejos bateriam uns nos outros e se quebrariam, tá? Então olha só, isso daqui é chamado de dilatação superficial, também chamado de dilatação da sua área, tá? A dilatação da área. Calculamos a dilatação térmica superficial com essa outra equação aqui, ó. Então aqui eu quero que vocês percebam o seguinte: a temperatura ela vai existir para todos, tá?
porque é justamente o que faz, é um dos fatores que faz acontecer esse fenômeno de dilatação. Outra coisa que é comum, né, é o tamanho inicial, a área inicial, no outro caso, o volume inicial e o coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação aqui agora, em vez de chamar de alfa, ele chamou de beta. Por que que ele chamou de beta? Porque aqui acontece em duas dimensões. Então, ó, lendo essa fórmula aqui, ó, fica assim, ó. O quanto a área cresce depende do tamanho da área, do tipo de material que é feita a área e da variação de temperatura. Então, por exemplo, aqui eu tenho um azulejo. E aí eu submeto esse azulejo a uma variação de temperatura positiva. O que vai acontecer com esse carinha aqui? Ele vai sofrer um aumento nas suas dimensões. Então, o que está de vermelho significa o quanto que o azulejo cresceu. E o quanto que o azulejo cresceu, ó, o quanto a área cresceu, que era de verde agora é de vermelho, vai depender justamente da área de verde, da área inicial, do coeficiente de dilatação superficial e também da variação de temperatura. Alguns exercícios, ou até mesmo no próprio livro, ele pode trazer aqui, em vez do beta, ele pode trazer o alfa. Então, olha só, o beta, ele tem uma relação com alfa. O beta significa duas vezes o valor de alfa. Até porque esse negócio ocorre em duas dimensões, tá? Então, se o exercício não me apresentar o valor de beta e só o de alfa, eu sei que o beta, que é a área, é em duas dimensões, então tenho que multiplicar o alfa por 2. Então o A é a área, o delta A, que é esse carinha aqui, é o quanto a área se dilatou. Vai depender do tamanho da área inicial, do coeficiente de dilatação e também da variação da temperatura. Tranquilo? Bem parecido com o outro. No primeiro caso aqui, ó, da dilatação linear, acontece a dilatação em uma dimensão. Na superficial, acontece em duas, né? No azulejo, no piso aí da sua casa e aí vai. E por último, nós temos a dilatação volumétrica. Volumétrica te lembra volume, não é isso? Então aqui no caso eu tenho um aumento do volume. O volume é que vai sofrer uma variação. E nós sabemos aí quando formos calcular o volume, que o volume ele é dado em metros cúbicos, em litros e em mililitros, não é isso? Então aqui ó, nós já sabemos que esse negócio vai ocorrer nas três dimensões. O que varia aqui é o volume do corpo. Por exemplo, um cubo vai sofrer comprimento, largura e na sua altura ou profundidade. Uma moeda bem esquentada aumenta de tamanho, o seu comprimento, a sua largura e sua altura. Só não de valor. Felizmente não, né? Se a gente aquecer mais de 10 centavos, ela vai continuar sendo de 10 centavos. Isso daqui ocorre muito no vidrozinho lá de azeitona. Tá lá, ó. Então você tenta aqui aplicar uma força para fazer esse negócio girar e o pote não abre, né? Por que que não abre? Porque aqui eu tenho materiais diferentes sofrendo a mesma variação de temperatura. Então isso quer dizer que eles vão ter comportamentos também diferentes, né? Então, o comportamento ele vai depender do tipo de material. Por exemplo, a tampinha geralmente ela é feita de um material metálico.
E o material metálico é um material que sofre dilatação facilmente, diferentemente do vidro, né? Que também, quando é submetido a uma variação de temperatura, ele também sofre dilatação, só que no caso aqui sofre uma dilatação menor. Então, quando eu quero abrir o pote de azeitona, eu tenho que aquecer a tampa, tá? A tampa de ferro. Por quê? Porque a tampa de ferro ela vai aumentar o seu volume mais do que a parte do vidro, então eu consigo desatarrachar ali com um pouco mais de facilidade. E para não ficar muito longo, ó, a dilatação térmica aqui não é superficial, né? Aqui é volumétrica. É dada pela seguinte equação, ó. O quanto que o volume aumenta depende do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrico e da variação de temperatura. Esse negócio aqui também pode ser chamado de ΔT, tanto faz. É só nomenclatura. Então olha só, supor que eu tenha um copo. Quase, ó, pronto, saiu ainda. Eu tenho um copo. E aí eu venho aqui, ó, e começo a aquecer esse copo. Comecei a aquecer esse copo, eu vou perceber que ele vai sofrer um aumento nas suas dimensões. Então o copo vai crescer, ele vai dilatar. E essa dilatação, rapaziada, ela é bem pequenininha. Quando a gente for fazer as continhas, nós vamos perceber que ela acontece, mas ela é bem pequena. Por isso que a gente não consegue perceber olho nu, né? Então, o quanto esse copo aqui dilatou, o quanto o copo dilatou, olha só, o quanto o seu volume aumentou, vai depender do volume inicial, do coeficiente de dilatação volumétrica gama e da sua variação de temperatura, tá? Então, ó, as equações elas são bem parecidas, pouca coisa aí que muda. O que é comum em todas é justamente aqui, ó, o tamanho, a área ou comprimento inicial e a variação de temperatura. O que vai diferenciar basicamente ali é o tipo de dilatação, né, o coeficiente de dilatação. E como aqui é em três dimensões, o gama é igual a 3 vezes o valor de alfa, caso o exercício venha querer me sacanear e me apresente o valor de alfa. E aí eu tenho que multiplicar ele por 3. Então, ó, o V é o volume, o ΔV é o quanto que aumentou, o A0 é a área inicial, aqui não é beta, é gama, é o coeficiente de dilatação volumétrica, e o Δθ, que também é chamado de ΔT, é quanto a variação, o quanto que a temperatura mudou, ou seja, o quanto que a temperatura variou. Beleza? Então, ó, aqui tem três exercícios, tá? Esses exercícios aqui, ó, eles já estão respondidos. É exercício de fixação, respondido aqui passo a passo, todos eles. Este daqui, ó, falou em comprimento. Se você for tentar fazer aí, ó, você tem que ver aqui, ó, já me deu a dica. Comprimento, comprimento. Se é comprimento, é em uma dimensão, então ela é linear. Então você aqui, ó, o quanto essa barra aumenta, depende do tamanho inicial dela, do coeficiente de dilatação, da variação de temperatura. A questão 2, tá? Resolução. Questão 2, ó, fala uma chapa quadrada. Se é uma chapa quadrada, eu tenho que calcular a sua área aqui, ó. Lado vezes lado. Então aqui se é área, o quanto que a área cresceu é igual à área inicial vezes o coeficiente beta vezes a variação da temperatura. Tá aqui a resposta. Na 3, ó, 250 ml, 250 ml
é a unidade de volume. Então aqui, ó, o quanto o volume mudou depende do volume inicial, do coeficiente gama, vezes a variação de temperatura. Então também tá aqui, ó, a resolução, tá, passo a passo de como você pode fazer. Tranquilo? Então aí você pausa o vídeo, né, e tenta resolver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou formatar um pouquinho melhor, que aqui vai ficar sem espaço e também já tem resposta. E aí eu vou gravar aqui como é que faz o passo a passo, para quem tiver com dúvida acompanhar. Tranquilo, rapaziada? Então é isso daí. Essa foi a nossa aula sobre dilatação. O PDF, esse PDF ele está disponível aí para você. E você pode fazer a leitura e pode fazer também as suas próprias anotações. Eu vou postar já já o outro vídeo resolvendo aquelas questões ali, fazendo também um resumo e trazendo alguns exemplos aí. Fechou? Valeu, um abraço.